bem. E muitas vezes a gente não para ouvir. Então a gente se obstina em uma ideia, idolatra uma ideia, porque aquilo que a gente tem dentro de nós, que a gente não abre mão, a gente está adorando, idolatrando, se apegando. É um apego demasiado. Eu quero porque quero. E aí muitas vezes Deus permite, porque Deus não te dá. Muitas vezes quem te dá é o inimigo. E aquilo te afasta de Deus. Mas Andréa, eu obstinei tanto nesse casamento. Fui eu que quis. Fui eu que fiz. Mas eu obstinei tanto nessa ideia. Eu obstinei tanto, que hoje eu tenho dúvida se foi Deus que me deu ou se eu, por obstinação, fiz esse caminho. Andréa, como? Provérbios, quem pode ler aí para mim? Vai abrindo aí, Provérbios 14, 12, Provérbios 19. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem. Provérbios 14, 12. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios 19, 2. O que se apressa com os seus pés comete pecado. Todo obstinado se precipita. Existe precipitação para toda pessoa que se obstina. Ela não consegue esperar o tempo certo. Ela não consegue esperar o tempo certo. Às vezes é movido por uma carência de querer, né? Eu quero, né? E aí a gente vai falar de um cara crente. O cara era profeta. Quem lembra desse cidadão? Quem é esse cidadão, gente? Balaão. E Balaão recebe um convite de Balaque. Balaque está sendo derrotado pelo exército de Israel. E aí, Balaque então chama Balaão, porque ele sabe que Balaão tem um dom de adivinhos. Naquela época era chamado de adivinho. Todo profeta era chamado de adivinho. E Balaão sabia ouvir a voz de Deus. Tanto que ele sabia ouvir Deus, que ele falava para Balaque, fez Balaque fazer aquilo tudo. E depois ele falou, Balaque, eu só vou falar o que Deus mandar eu falar. E Deus está mandando eu falar que aquilo que ele já abençoou, eu não posso amaldiçoar. Só que o cara insiste, né? O rei dos medianitas insiste, e você é um cara que tem um dom, e faz aí alguma coisa para o meu exército vencer, e tudo e tal. E aí Deus primeiro proíbe Balaão de ir ao encontro de Balaque, depois Deus permite que ele vá ao encontro de Balaque, só que aí a motivação de Balaão muda no caminho, e aí Deus se ira, está lá escrito em Números 31, 24, pode ler lá a palavra. E aí Deus se ira e manda o anjo do Senhor, vai no caminho, para que Balaão não passe esse caminho, porque a motivação dele era errada ao encontro de Balaque. E aí a gente sabe da história, a mula vê o anjo, a mula empaca, ele bate na mula, a mula então vê o anjo, e vê o retardado do Balaão, que ouviu Deus, e aí a mula acaba falando com o ignorante. E quando a mula fala com ele, e ele tem aquela experiência sobrenatural, então ele vê o anjo. E aí o anjo fala com ele, o anjo do Senhor fala com ele, se não fosse a sua mula e você passasse por esse caminho, eu teria te matado. Quantas vezes Deus tem que usar uma mula, uma pessoa que não tem entendimento nenhum, para falar com a gente que está servindo a Deus na igreja, sabendo o conhecimento da palavra. Você já passou por essa vergonha? Porque eu já passei. Eu já fui tão obstinada nas minhas ideias, que eu fiz coisas horríveis. Deus já usou um ímpio para falar comigo.
Uma pessoa que não conhece a Bíblia. Obstinação é pecado. Se você quer saber se você está sendo obstinado ou perseverante, tem que andar junto com a sua determinação o princípio da renúncia. Você sabe qual é o princípio da renúncia? Uma entrega. Deus, está aqui os meus sonhos. Esse é o meu projeto. A minha motivação é essa e essa. Mas eu quero te entregar. Eu quero renunciar. Porque eu sei que se for do Senhor, vai voltar para as minhas mãos. Porque eu quero percorrer esse caminho. E eu quero chegar lá. E eu quero dizer, Deus, até aqui me ajudou o Senhor. Eu não quero gerar coisas na força do meu braço. Porque gerar coisas na força do braço não é legal. Veja Ismael. Ismael foi gerado na força do braço. Em uma ideia da Sara. E Isaac não. Isaac foi gerado pela fé. Você quer gerar Isaac ou Ismael? Você quer chegar lá e ter certeza, Deus me ajudou. Idolatria. Obstinação é idolatria. Por uma ideia, idolatria por um sonho. Às vezes o defunto até morreu e você ainda está chorando por um defunto, por uma coisa que morreu. Deixa morrer. Deixa Deus trazer coisas novas para a sua vida. E se Ele tiver que ressuscitar algo e trazer de volta para a sua vida, Deus vai trazer. Vocês estão entendendo? Sim. Foi isso que Abraão acreditou. Se eu sacrificar o meu filho, eu acredito na promessa. E Deus ressuscita o meu filho e me traz de volta. Porque ele é filho da promessa. Eu não gerei ele de qualquer jeito. Foi de uma maneira em Deus. Então, quando eu estou querendo algo, eu espero. Eu oro e eu aguardo. Deus, eu vou ou não vou? Igual a Davi. Vou para a guerra, o Senhor vai me dar vitória? Vou. O Senhor vai me dar vitória? Davi fazia isso todas as vezes. E Deus dava a vitória para ele. Porque a vitória vem do Senhor. Se você for fazer coisa gerada pela sua obstinação, vai gerar muito desgaste na sua vida. Você vai se desgastar muito. Mas quando é algo que vem da mão de Deus, mesmo que você tenha que fazer a sua parte, isso flui. Flui naturalmente. Vocês estão entendendo? A ponto de você chegar lá na frente e dizer, a vitória que me deu foi Deus. Porque teve uma hora que eu não aguentei. E aí Deus entrou. Teve uma hora que eu cheguei no meu limite. E aí Deus entrou. Obstinação é pecado. E aí eu trouxe uma coisa nova. Sinais de um coração endurecido.